paz seja convosco. Preste atenção, todos os seres humanos querem ser de Deus, porque é uma coisa boa, é maravilhoso, afinal de contas, fomos criados para esse propósito. Porém, nem todo mundo está disposto a pagar o preço. E que preço seria esse, Thales? No livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, vai dizer o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Deixa eu falar uma coisa para você através dessa palavra. Andar com Jesus é muito bom. Viver com Jesus é algo extraordinário, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas lembre-se você de uma coisa, que durante este caminho, que durante este percurso, há uma cruz. E essa cruz quase ninguém quer carregar. Por isso que eu digo para você que servir a Deus não é uma tarefa fácil. Muitas pessoas imaginam que servir a Deus é a coisa mais fácil do mundo, porém, quando elas passam a viver na prática, elas veem que realmente não é. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que quando Jesus estava na terra, as multidões adoravam as comidas gratuitas e os milagres que ele fazia. Porém, quando ele começou a falar sobre o Evangelho, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não queriam andar mais com ele. Está lá no livro de João, capítulo 6, versículo 66. Depois você dá uma olhada. Quando nós começamos a se aprofundar mais na palavra de Deus, a gente vai ver lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 22 e 23, quando o apóstolo Paulo, ele descreve um pouco das suas lutas, das dificuldades que ele passava pelo Evangelho e pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, você vem dizer para mim que servir a Deus é a coisa mais fácil do mundo? Só se for para você que prega um falso evangelho, só se for para você que prega um evangelho sem cruz, só se for para você que prega aquilo que não vive, porque em momento nenhum a gente vai ver na Bíblia o Senhor dizendo que servir a Ele seria a coisa mais fácil do mundo. Ah, mas está isso lá no livro de Mateus capítulo 11, versículo 28, está escrito que o fardo é leve, mas isso não significa que você não vai ter luta, que você não vai ter problema, que você não vai chorar. Quando o fardo é leve, ele está querendo dizer para você o seguinte: quando você chorar, eu serei o teu consolo. Quando a dor vier, eu serei o teu alívio. Quando os problemas surgir, eu serei a solução. É por isso que o fardo é leve, porque todas as vezes que surgem os problemas, Ele vai estar sempre conosco, nos orientando, nos ajudando, nos sustentando, nos dando sabedoria e nos ajudando a resolver o problema, para que o nome dele seja glorificado. Então, em momento nenhum, você vai ver na Bíblia o Senhor falando que servir a Ele é a coisa mais fácil do mundo. Até porque, se servir a Deus fosse fácil, ele não falava para Gideão: Gideão, diga aos covardes e medrosos que voltem. Deus, ele não tem compromisso com covardes, ele não tem compromisso com medrosos, porque servir a Deus, irmãos, é algo difícil, porém não é impossível. Com a ajuda de Deus, a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Por isso que o profeta Samuel, ele falou: até aqui o Senhor me ajudou, porque se não fosse a ajuda de Deus, a gente não suportaria, a gente não aguentava. Eu já vi um pregador falando o seguinte: que servir a Deus é a coisa mais fácil do mundo. E no outro dia, eu já vi o pregador dizendo: ah, irmãos, todos os dias eu penso em desistir, e se você nunca pensou em desistir, é porque você é perfeito demais. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta: se servir a Deus é a coisa mais fácil do mundo, então por que surgem esses pensamentos em desistir? Por que surgem esses pensamentos em parar? Ah, mas eu sou ser humano, eu sou de carne e osso, mas você não serve a Deus? E servir a Deus não é a coisa mais fácil do mundo? Então por que surge esse pensamento em desistir? Porque eu creio que a gente só pensa em desistir de algo quando a gente não está suportando, quando a gente não está aguentando. É verdade ou não é? Então, se servir a Deus for fácil, a gente nunca pode pensar em desistir, a gente nunca pode pensar em parar. Então, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado com esses evangelhos de facilidades, com esses tipos de pregadores que só pregam o que as pessoas querem ouvir. Este não é o verdadeiro evangelho. Jesus disse no livro de João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições. Ele falou no livro de Salmos, capítulo 34, verso 19, muitas são as aflições do justo. E quem são os justos? Somos nós.
somos aqueles que servimos a Deus. Então o que é que ele está dizendo? Muitas são as aflições do justo, mas ele os livra de todo, então de tudo. Então em momento nenhum você vai ver na Bíblia o Senhor dizendo que servir a Ele vai ser um mar de rosa, que vai ser facilidade, porque não vai. Quantas pessoas nesse exato momento estão sofrendo, estão chorando, estão pagando um alto preço pelo Evangelho, pelo nome de Jesus. Tem pessoas que nesse exato momento estão sofrendo, não foi porque pecou, não foi porque errou, é simplesmente porque defende o Evangelho, porque serve ao Senhor Jesus. Quantas pessoas eu já vi falar, dizer, poxa, eu sou cristão, eu ando na igreja e eu passo por mais luta do que aqueles que estão lá fora, bebendo, curtindo, farrando, porque ser cristão é isso mesmo, irmão, é carregar a sua cruz. Quando Jesus disse, quer vir até mim, venha, agora negue-se a si mesmo, ele estava querendo dizer o seguinte, negue as suas vontades, negue os seus desejos, porque quem passa a seguir a Jesus não é mais do jeito da pessoa, porque a pessoa passa a se tornar dependente exclusivamente de Deus. E mais, quando ele fala tome sobre si a sua cruz, ele estava querendo dizer o seguinte, tome sobre si o peso da responsabilidade que é me seguir, porque ninguém me segue de qualquer jeito. Então você está entendendo, irmãos? O Evangelho é este, é o Evangelho da cruz. Quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, ó, a gente vai ver aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, olha o que o Senhor fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você acha que Deus ia dar a coroa da vida para uma pessoa de mãos beijadas, de braços cruzados, sem fazer nada? Claro que não. Se ele está dizendo ser fiel até a morte, é porque ele sabia que você iria enfrentar luta, dificuldade, batalha, peleja, mas ele falou que se você for fiel até a morte, que se você suportar, você vai ganhar a coroa da vida. Ainda tem pessoas que mesmo com tudo isso, ainda tenham o costume de dizer que servir a Deus é a coisa mais fácil do mundo. Eu acho que servir a Deus é a coisa mais fácil porque você não sai para pagar o preço, você não faz visita, você não vai para as ruas, é só dentro da igreja. Então, desse jeito, servir a Deus é fácil demais. Quero ver ir para a luta, para a batalha, para a guerra, levar a palavra nas ruas, nos becos, nas favelas, nas casas. Aí eu quero ver, mas 24 horas por dia dentro da igreja, pregando 3 dias por semana. Então, desse jeito, é fácil demais. No livro de João, preste atenção, capítulo 15, versículo 19, olha o que Jesus vai falar. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi, por isso é que o mundo vos odeia. No mesmo livro de João, no mesmo capítulo 15, versículo 21, olha o que ele vai continuar dizendo. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome. Então, irmãos, a gente sofre, muitas das vezes a gente chora, não é porque a gente é uma pessoa mal, não é porque a gente está fazendo algo de errado, é simplesmente pelo nome de Jesus, pelo Evangelho que nós pregamos, que nós servimos. Por isso que muitas das vezes a gente sofremos, porque o Senhor, Ele nunca prometeu uma vida de facilidade. Quando a gente vai para o livro de Josué, capítulo 1, a gente vai ver que só no capítulo 1, o Senhor ele vai falar pelo menos 4 vezes para Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Por quê? Porque ele sabia dos desafios que Josué ia enfrentar. Não ia ser fácil liderar aquele povo até a terra prometida. Afinal de contas, Josué não estava ficando no lugar de qualquer pessoa. Ele estava ficando no lugar do grande Moisés, abaixo de Deus e abaixo de Jesus Cristo. Por isso que o Senhor fala para Josué, assim como fui com o teu servo, Moisés, eu serei contigo. Então, em momento nenhum, irmãos, você vai ver na Bíblia o Senhor dizendo que servir a Ele é um mar de rosa e é a coisa mais fácil do mundo. Pelo contrário, você vai ver na Bíblia palavra de conforto, de consolo, porque Ele sabe que a gente ia precisar disso. Por isso que Ele fala, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deixa eu falar mais uma coisa para você. Quando o Senhor chamou Pedro, o apóstolo Pedro, para seguir a Ele. Pedro, me segue. Ele aceitou a seguir Jesus. E quando Pedro passou a seguir Jesus, ele foi parar em Roma. E lá em Roma, ele acaba morrendo por causa da sua fé. E diz a tradição, né, daquela época, que Pedro ele foi crucificado. E quando iam crucificar Pedro, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque Pedro dizia que não era digno de morrer
como Jesus morreu. Então você vê, se você for estudar a Bíblia Sagrada, você vai ver que os discípulos de Jesus tiveram mortes terríveis, não porque matou, roubou, cometeu algum crime, mas por pregar o Evangelho, por defender o nome do Senhor Jesus. E ainda tem pessoas que digam que servir a Deus é a coisa mais fácil. Só se for para você, irmão. Só se for para você, que muitas das vezes não faz nada na vida. Servir a Deus não é fácil, irmãos. Ele disse: quer vir até mim, vem. Agora negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Este é o verdadeiro Evangelho. E eu quero que você guarde no seu coração, para que todas as vezes que surgir as lutas, as dificuldades, você se prepare. Eita, o Senhor me alertou, o Senhor já havia me avisado o que eu iria passar, o que eu iria enfrentar por amor do Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo sempre dizia: eu me alegro com as injúrias, com as calúnias, com as perseguições, com tudo isso que passo, por amor de quem? De Cristo. Porque quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Então tem pessoas que passam por dificuldade, que estão passando por uma grande luta nesse exato momento, não é porque está em pecado, é porque simplesmente serve a Deus, prega o Evangelho, vive o Evangelho. Então quem faz essas coisas verdadeiramente vai passar por algumas aflições, mas na certeza que Deus estará sempre com ele, dando a vitória no nome de Jesus. Amém? Então essa palavra, irmãos, que Deus colocou no meu coração, e eu passo para o teu coração. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.